essência dela é o teatro, mas ela também brilha no cinema. Aqui ao meu lado, no Reserva Cultural, Débora Duboc. Você é de Ribeirão Preto. Muita gente de cinema, de teatro, saiu de lá, de Ribeirão Preto, né? O que a cidade favorece a criação de artistas? Olha, Ribeirão é uma cidade que eu acho que sim, que teve durante muito tempo uma efervescência cultural muito forte. Ela é uma cidade com uma característica universitária, a USP sempre teve um papel de contaminar mesmo, contagiar o pensamento crítico dentro da cidade, né? E isso eu acho que propicia. Ribeirão tem um talento mesmo para arte, se a gente for ver, eu acho que é uma cidade bem bacana. Hoje existe um movimento muito forte lá de teatro, capitaneado pelo Gilson, com o Ribeirão em Cena, que é um projeto que eu fico muito feliz, assim, acho muito bonito. Tem até um espaço lá com o meu nome, que ele deu o espaço Débora Duboc, e eu fico assim super contente de ter o meu nome nesse espaço, porque é um lugar que abriga tanto o cortador de cana como o filho do usineiro, sabe? E eu acho que o teatro, ele tem essa capacidade, ele é a praça para isso, para esse encontro, né? E como a gente vive esse abismo aqui no Brasil, eu acho que é realmente muito especial esse trabalho que é desenvolvido lá. Agora, eu tenho visto assim, que o pessoal tem batalhado demais, assim, que Ribeirão tem sido penalizada, eu acho, nessa parte cultural. Acho que ela merece uma lei de incentivo cultural, ela merece ter uma política que não mude de governo para governo, sabe? São as mesmas batalhas que a gente tem aqui, né, Rafael? Assim, então, acho que Ribeirão sofre do mesmo desleixo que a arte sofre no Brasil. Sim. E foi lá que você começou a fazer teatro amador. Queria que você contasse essa passagem pra gente. Rafael, eu comecei a fazer teatro num lugar, na verdade, que abriu o cinema, que é um cineclube, e que eu tenho o maior orgulho também, porque eu trabalhei muito por esse cineclube em Ribeirão Preto, é do meu super amigo, irmão Fernando Cachaça. Quer dizer, não é dele, ele capitania, ele é o gestor dessa ideia desde o início, né? Que é o Cauim. Então eu comecei a fazer teatro. A primeira peça que eu fiz na minha vida foi dentro desse projeto, que era dentro de um cineclube. Logo depois eu comecei a trabalhar num grupo de teatro lá, o Agnus Arte, junto com alguns artistas que já eram profissionais, né? E na Agnus Arte eu comecei inclusive a receber cachê. Então vamos dizer que eu vivi uma relação semi-profissional, né? E era um grupo muito interessante. O diretor, o Magno Butti, é um diretor extremamente ousado, tem uma linguagem muito divertida, tem um olhar para a obra muito gostoso. E o Zé Maurício Canho é um ator que eles dois eram os cabeças desse grupo. E ele é um ator excepcional. E nessa turma também tinha mais dois artistas que eu adoro, que é o Dino Bernardi, que além de ator é um grande artista plástico e cenógrafo, figurinista, e o Onésimo, que além de arquiteto também era ator. E nesse grupo foi muito legal, porque esse grupo eu comecei ali, eu acho que foi o germe do que fez parte até hoje do meu jeito de fazer teatro, ou cinema, ou TV, que é esse olhar para a obra, sabe? Da obra para o personagem, assim, que é muito interessante. E foi dali que veio a vontade mesmo de me profissionalizar, veio essa coisa de querer continuar trabalhando, né,
como atriz, e foi então que eu prestei Unicamp e tive uma passagem pela cidade de Campinas, que eu fiz artes cênicas no Instituto de Artes lá da Unicamp. Então, eu tenho uma lembrança muito afetiva, muito querida e muito ousada, muito de arte, sabe? Da minha relação com essas pessoas do Teatro de Ribeirão Preto. Débora Duboc, na abertura eu falei que você, a sua essência como atriz é o teatro. Eu estou certo ou estou errado? Eu venho do teatro. Eu gosto do teatro. Eu gosto desse lugar onde o Barthes fala, né, que é uma arte extremamente erótica, porque são dois corpos que se encontram. E é uma arte presencial, né? Isso é incrível. Para o ator é magnífico, porque é esse sabor do que se constrói naquele momento. E o teatro tem esse poder, tem essa coisa, mas é como filho, sabe? Eu tenho dois, o Theo e o Otto. É impossível perguntar de quem eu gosto mais, se é do Theo ou se é do Otto, né? Eles são muito diferentes. E eu adoro fazer cinema. Eu aprendi muita coisa com o cinema e tive uma experiência pequena, mas essencial e incrível na televisão, que foi fazer Passione, onde eu pude contracenar com quem era meu ídolo. Então eu contracenei com a Fernanda Montenegro, contracenei com a Cleide Ácones, com o seu Leonardo Vilar, contracenei com o Tony Ramos, com Irene Ravache, com Araci Balabanian, quer dizer, uma geração, seu Emílio, uma geração que veio sim do teatro, mas que eu não sinto que tem pudor, sabe? Fernanda mesmo fez 400 teleteatros, fez cinema, foi tão celebrada pelo cinema, não é? Eu acho que eu comecei com o teatro, eu adoro esse lugar, ele me cura, ele é essencial para a minha vida, não consigo ficar sem, mas eu gosto de todos eles, assim, é como filho, cada um é um, cada um tem sua carinha, cada um tem sua personalidade, tem o seu jeitinho e não pode ser tratado da mesma forma, mas eu adoro todos eles. Eu queria que você falasse o seu contato, o primeiro contato com o cinema, não profissionalmente, mas como espectadora. Você se lembra como foi? Lá em Ribeirão Preto tinha um cinema, chamava-se Bristol, que hoje é uma coisa incrível, assim, eu contei que eu fui do Cauim, né? E esse cinema Bristol, eu ia todos os dias, todos os domingos, às 11 horas da manhã, tinha matinê. Na verdade, o que passava lá era Tom e Jerry, sabe? Ou algum desenho, assim, para molecada. Mas era uma farra, assim, era muita criança, é uma lembrança que eu tenho desse lugar muito bacana, porque eu lembro que a gente começou até a ir sozinhos, assim, alguns meninos, muito jovens, muito novinhos, assim, com 7 anos, eu já sabia andar de ônibus sozinho em Ribeirão. Meu pai me ensinou já no pré-primário a ir até o centro de ônibus sozinha, sabe? E eu tinha essa autonomia, então eu levava meus outros amigos ao cinema também. E depois aconteceu uma coisa muito linda, assim, que foi esse meu contato com o Cauim. E o Cauim, ele tinha muitas mostras de cinema, né? Eu lembro de um ano que eu devo ter assistido mais ou menos uns 300 filmes, por aí. Eu era muito cinéfila. E como foi a sua experiência como atriz no cinema? Foi difícil entender a marcação, a fala do diretor, luz, câmera, ação? Como foi isso pra ti? Assim, quando você entrou no set e falou, agora é com você. Não foi difícil, foi apaixonante, assim. O cinema tem outro tempo, né?
muito diferente do teatro. A gente espera muito, você tem que saber administrar essa espera, né? Fazer dela uma coisa criativa, para poder estar pronto na hora do set mesmo, né? E a gente tem essa coisa assim que você, no cinema, você sempre estreia, né? O teatro, você pode continuar a carreira do espetáculo, então você retoma aquela personagem, às vezes, durante anos, né? O Homem, a Besta e a Virtude, por exemplo, que é um espetáculo do Pirandello, eu faço já há 5 anos. Vai ano, sai ano, eu retomo esse espetáculo. Então eu falo que eu mato a saudade da personagem. E o cinema tem essa coisa que é aquele momento e tchau, né? Eu tive sorte, eu acho que eu trabalhei com gente muito bacana, eu adoro trabalhar com o Tony, acho ele um diretor, ele é meu companheiro, mas assim, acho ele um diretor muito atento, um diretor que gosta de trabalhar com o ator, isso é muito legal, assim, ele é muito preciso no que ele coloca, ele é um parceiro mesmo, um companheiro, e foi muito bacana. E os outros diretores com quem eu trabalhei também, eu adorei, assim, eu adorei trabalhar com o André Klotz, eu adorei trabalhar com a Tata. A Tata, eu sou muito amiga da Tata, durante muito tempo a gente conversou muito, a gente falou muito sobre interpretação e sobre esse lugar do ator dentro do set. O Gal, já fiz 2 filmes com o Gal também, o Kiko, o Goifman, que foi uma experiência muito especial, assim, fazer o filme Fobia, foi uma experiência realmente única, assim, e isso também é gostoso, sabe? Isso também é engraçado porque cada diretor tem o seu jeito. Então, cada set tem a sua cor, tem o seu lugar, tem a sua dinâmica de trabalho, né? E sempre é surpreendente, assim, sempre é diferente. Mas eu gosto muito. O cinema, ele, como o teatro, ele tem uma pegada muito artesanal. Ele tem um lugar muito familiar, sabe? Aquela vida que a gente tem ali juntos, aquelas 12 horas diárias, é tudo muito intenso, né? E fica tudo muito próximo, assim. Eu gosto muito, não senti dificuldade, eu senti essa diferença, principalmente esse lugar da espera, sabe? Que o cinema tem, assim, que você tem que preencher, que você tem que administrar, as noturnas, né? Que eu gosto de dormir cedo, então a virada é sempre muito difícil para mim. E como é que administra isso para não judiar, né, do personagem, da tua energia, do teu vigor na hora que você tem que estar no set. Acho que essas coisas é mais uma forma de administrar mesmo o estar, o ser e estar da gente. Mas é um lugar diferente, bem diferente do teatro, mas tem algum ponto que ele se encontra, sabe? Assim, que tem um conforto, que é gostoso, é íntimo. Eu gosto. Assim é também na construção do personagem, teatro, cinema? Eu tenho uma coisa que para mim é muito importante, que é o texto, sabe? É a obra. A obra, ela me move e eu sinto que isso foi desde o início da minha vida como atriz. Isso, de alguma forma, foi se refinando. E agora, cada vez mais, eu sinto que eu tenho que fazer menos, sabe? Que
que eu tenho que ser contaminada mesmo por aquele ritmo, por aquela cor, por aquela pulsação. E nesse sentido é muito parecido, sim, o teatro e o cinema. As intensidades ou as escolhas podem ser diferentes, assim. Por exemplo, esse espetáculo que eu falei, o Homem, a Besta e a Virtude, ele é uma farsa. Eu chamei um artista para fazer o cenário, o figurino, que é o Chico Espinosa, que já na primeira cena você entende que está convencionado que é uma farsa. Agora, a premissa do cinema é o realismo, né? Então é um outro lugar. Agora, a essência de tudo isso é o mesmo lugar. Porque não adianta eu fazer essa farsa e não estar imbuída de um movimento que é real do personagem, entendeu? Eu não vou tocar ninguém no teatro. Existe um lugar, existe um núcleo que é o mesmo em qualquer lugar. Assim, eu posso fazer uma peça extremamente expressionista, não ligada à estética do realismo, mas a potência dela, o núcleo dela é o mesmo do realismo. Eu tenho que estar linkada com isso, sabe? Senão eu não toco. E é este lugar que constrói o que é humano, o que é próprio de todos nós. É esse lugar que traz a humanidade da personagem, seja dentro de uma obra impressionista, expressionista, uma comédia farsesca ou um filme realista. Latitude Zero foi o filme que alçou você, a sua carreira, num outro status. Você conquistou prêmios com esse filme e foi o que deu uma mudança significativa na sua carreira dentro do cinema? Eu adoro esse filme, Latitude Zero. Eu acho que ele tem uma força especial, assim, do que é primeiro, sabe? É que nem o Goethe, né? Ele escreveu o Fausto, o primeiro Fausto Zero, né? Ele é bem menor que os 2 tomos que o Goethe escreveu, mas está tudo lá, sabe? E tem aquele furor da juventude. E o Latitude é um filme que eu acho que ele tem isso, assim, era o primeiro filme do Tony, era o meu primeiro filme, assim, eu já tinha filmado, mas não havia protagonizado, então era meu primeiro protagonismo no cinema. Era a primeira assinatura de um longa do Jacó, que nosso diretor de fotografia, que eu acho linda a fotografia. Era a primeira assinatura de um longa da Andréa Veloso. Então esse filme ele tem essa impressão digital que eu acho linda, assim, às vezes num abuso das coisas e das escolhas, às vezes numa sujeira que ele tem. E ele é, sim, um filme muito importante na minha carreira. Eu ganhei muitos prêmios com ele, eu viajei muito o mundo com ele. Tive uma história com a Índia que foi muito engraçada. Esse filme fez um sucesso na Índia, muito incrível, assim. E eu tenho até um amigo que ele foi fazer um curso lá de yoga, e quando ele chegou em Kerala, a primeira coisa que perguntaram para ele é se ele conhecia Débora Duboc. Ele falou: você tem que ir para a Índia. E na época que o Latitude passou lá na Índia, e eu acho que ele foi pirateado e rodou a Índia, assim, porque muita gente assistiu Latitude. E quando ele passou lá na Índia, eu não pude ir. E eu fui depois, fui com o Cabra Cega, assim, foi muito legal. Mas o Latitude é uma obra, eu acho que muito, muito especial na minha carreira.
Eu gosto muito dele, eu acho um filme extremamente radical, ele tem essa radicalidade do primeiro, do primeiro de vários artistas, né? E ele tem essa coisa muito específica que poucos filmes têm, que é um filme de 2 atores. A Lúcia Najib escreveu sobre isso, eu acho que uma vez ela até listou quantos filmes ela conhece, ela foi pesquisar quantos filmes tem 2 atores apenas. Até nisso ele é extremamente radical. E acho que ele mudou, ele de alguma forma me apresentou, né, na telona para muita gente. Você citou agora o Cabra Cega, nós estamos numa efeméride que completa 40 anos do golpe de 64 e esse filme suscita muitos debates, né? Eu queria que você falasse desse trabalho, como foi recriar todo aquele período, né, tão duro e cruel no cinema. Cabra Cega é outro filme que eu tenho um carinho muito especial e esse ano eu espero que ele seja muito visto. Você sabe que ele é muito, muito, muito visto, ele é muito... As escolas de sociologia, de antropologia e mesmo as escolas de cinema, os professores usam o Cabra Cega, o que eu acho muito bacana, assim, porque ele realmente retrata uma época e um ano muito especial dessa ditadura, que foi em 1971, né? E que foi um ano incrível, assim, em termos de arte. Isso tá de uma forma muito bonita no filme, através das músicas, né? São músicas de 1971, então tem o Roda Viva mesmo, uma música de 71, é muito marcante, assim, isso dentro do filme, o trabalho que a Fernanda Porto fez. Foi um trabalho especial, porque eu tive contato com várias pessoas que passaram por esse período e que foram torturadas e que passaram pela luta armada. E são pessoas assim que eu tenho uma admiração, assim, são pessoas que me ensinaram tanto, sabe? São pessoas assim de um brilho e é uma geração realmente incrível, assim. Fico pensando se, às vezes, se esse projeto não tivesse acontecido, sabe, da ditadura, e que estrangulou tanta coisa bacana que estava acontecendo no país, como é que a gente estaria, né? E o Cabra, eu acho que ele retrata muito isso e retrata, sim, essas pessoas, porque retrata a intimidade dessas pessoas. O Tony, ele queria muito como é que elas se organizavam, como é que era este ser humano, né? Porque em todo lugar tem o chato, o legal, o tímido, o despudorado, o alegre, o triste, né? E ele, com um documentário que ele fez, que é a pesquisa, na verdade, sobre os personagens, né? Sobre esses personagens reais, né? Que é o No Olho do Furacão, ele ia e entrevistava as pessoas e ia descobrindo como é que elas se apaixonavam, como é que isso acontecia. Então ele trouxe um universo de uma humanidade muito grande para a gente. E eu, em especial, eu me apoiei em três mulheres assim, que foram muito, muito fortes para mim. Uma é a Rubene e a outra é a Dona Maria Prestes, que não é necessariamente dessa época, mas assim, eu tinha já um contato com Dona Maria Prestes por conta do Tony e por causa do Velho, que ele também fez o Velho, a história de Luiz Carlos Prestes. Então eu tinha um contato com a família Prestes e conhecia a Dona Maria, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? E a Dulce Maia, que é uma pessoa extremamente doce, de uma força interior incrível,
que na época ela tinha toda essa ponte com os artistas, né? Mas não necessariamente isso era importante para mim, para Rosa, sabe? A personalidade mesmo da Dulce foi importantíssima. O Tony tinha 8 horas de gravação de um depoimento com a Dulce. Eu assisti isso muitas vezes, assim, e eu fiquei encantada, assim, me contaminou demais a doçura daquela mulher. Porque quando eu li o roteiro do Cabra Cega, e a personagem Rosa, ela me trazia uma luminosidade muito grande dentro de uma escuridão. Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir porque é uma imagem tão bonita, assim, que eu tenho e muito emocional, assim. Eu era uma pessoa que não gostava dos impressionistas, sabe? Eu via as obras impressionistas nos quadros e eu achava aquilo de mau gosto. Eu realmente não gostava, não sabia como uma pessoa podia gostar de uma obra impressionista. Até que eu fui no Museu d'Orsay, lá na França, e entrei na sala dos impressionistas. E eu tive um acesso de choro, porque eu nunca tinha visto uma luz tão bonita, uma coisa tão divina, sabe? Era uma luz, era uma coisa muito tocante, assim, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. E eu comecei a chorar dentro do d'Orsay. E quando eu li o Cabra Cega, foi a mesma impressão que eu tive, assim, dessa personagem, da Rosa, dentro daquela obra. Parecia que a gente estava mergulhado ali num momento de uma treva horrível e a Rosa entrava para iluminar, sabe? Eu nunca mais esqueci uma frase dela, que é do Ho Chi Minh, que o nosso roteirista, o Di Moretti, trouxe, que ela fala assim, que se todo mundo soubesse um poema de cor, o mundo seria muito diferente, né? A Rosa, ela tinha essa coisa, apesar de vir de um extrato social mais baixo, o pai dela era operário, era militante, ela tinha dentro dela essa poesia, sabe? Esse olhar para o mundo, ela tinha luz, ela era luz. E foi muito bonita. Eu escrevi agora até um artigo para a revista da Escola SP e eu falava sobre isso, assim, nesse artigo eu falo sobre isso, assim, de que como foi importante, assim, essa primeira visão que eu tive da obra, assim, essa luz que eu vi na Rosa, e como foi importante para mim essas 3 mulheres, a Dulce Maia, como essa figura assim doce, sabe? E ao mesmo tempo potente na crença dela, na força dela, e sempre doce, doce. E como foi importante a minha relação com o diretor, com o Tony, na busca dessa luz, dessa personagem. O Tony foi muito parceiro meu na busca dessa doçura e dessa luz dessa personagem. E o Adrian Cooper, o diretor de fotografia. Eu lembro que eles me ajudaram muito, inclusive a Carol, a figurinista, também, assim, o Adrian ajudou muito a encontrar a luz desse figurino, sabe? Porque ele entendeu isso que eu coloquei dessa luminosidade da Rosa, e ele falava, é verdade, ela é um rebatedor, ela é a luz que entra nesse aparelho negro, escuro, é isso mesmo, assim. E foi muito gostoso todo o processo do Cabra Cega, assim. A gente tinha uma liberdade muito grande
O Tony, ele trabalhou muito com a gente, nós ensaiamos muito, então a gente tinha uma propriedade da personagem que era muito gostosa e podia se lançar ao acaso, sabe, ao que acontecia, que a gente respondia como personagem. Não era a Débora que estava ali, se caía alguma coisa e eu ia pegar, por exemplo, não era a Débora que ia pegar, era a Rosa, com o jeitinho dela, com o jeito dela de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Isso foi muito gostoso, nós tivemos uma liberdade muito grande dentro do set. E fruto, eu acho que desse trabalho que o Tony fez conosco, que eu digo que ele me ensinou a fazer jazz, sabe? Foi tão legal isso. Cada personagem ali era um instrumento, assim, e a gente fazia música, a gente se juntava para tocar juntos, assim, e era jazz mesmo, porque nada estava marcado, tudo podia acontecer, assim, a gente tinha um conhecimento que veio desse ensaio, da escala que a gente ia tocar, sabe? E tinha esse prazer de criar a música juntos naquele momento. Foi muito especial fazer o Cabra, foi delicioso. Você está em cartaz no teatro com o espetáculo Jocasta e no cinema, como que tá? Você tem filmes para lançar, está estudando roteiros? Bom, eu estou com o Jocasta, que eu acho que é um espetáculo que eu vou fazer por muito tempo. É uma história incrível, o Elias Andreato escreveu esse texto para mim e essa mulher nunca falou, né, Rafael? É uma maldita, eu adoro dar voz a essa maldita, que é maldita porque, na verdade, amou e foi amada. E é isso que o texto diz, né? Ela fala, eu levo a prova que amei e fui amada. Levo a certeza do gozo para toda a eternidade. Então, eu acho que é por isso que ela virou essa personalidade trágica, tão maldita, tão diferente, por exemplo, da Clitemnestra, tão diferente da Medeia, né? Porque a tragédia dela está neste lugar da luz, que é o amor. Ela é trágica porque ela amou profundamente. Não sabia que era o filho dela. E amou por 20 anos, né? Teve 4 filhos com ele, foi uma estadista incrível. Eu tô com vários projetos, assim, tenho mais outro projeto aí de teatro também, que devo estar estreando ainda esse semestre, que é com um diretor de cinema, o Mauro Batista Vedia, O Jantar, que é uma peça realista, um texto incrível. Eu vou fazer também agora nesse semestre um outro filme, uma personagem dentro do filme do Tony, a Comédia Divina. E estou muito contente, porque pela primeira vez eu vou fazer no cinema uma personagem cômica. No teatro eu já fiz muitas personagens cômicas, eu adoro fazer comédia, mas não tive esse prazer nunca na tela de fazer uma personagem cômica. Eu lembro até que o Roberto Gervites, ele foi assistir o Dario Fo um dia quase igual aos outros e ele ficou espantado com a minha veia cômica. E ele falou, Del, o dia que eu tiver um filme cômico, você tá nele, assim. Porque as pessoas, principalmente do cinema, ou que me conhecem através do cinema e não no teatro, me conhecem como uma atriz extremamente dramática, né? Acho que as personagens todas que eu fiz no cinema foram dramáticas. E agora eu vou ter essa oportunidade de fazer uma personagem cômica. Fiz também uma participação numa série do João Daniel, que foi muito legal, que também foi uma personagem cômica, que eu espero que tenha a segunda temporada. E
e a gente já fez um ganchinho lá para que ela continue e volte com tudo. Débora Duboc, o nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. Eu queria saber de você, o que o cinema te revela? Nossa, o cinema, ele me revela esse lugar, sabe? Esse núcleo mesmo do que nos une, assim, do que eu acho que para o trabalho do ator é fundamental. Eu acho que é chegar nesse núcleo tão essencial, porque eu falei do trabalho do ator porque eu tenho estudado muito, eu tenho estudado mesmo, tenho retomado uns estudos, umas coisas, e no cinema tudo fica muito arregalado, né? Qualquer coisa, uma força a mais, um desejo de fazer, né? O cinema, porque o trabalho do ator, ele tem essa coisa quase que budista, sabe? Assim, que você tem que estar e não necessariamente fazer, e você tem que se integrar àquele lugar, àquele universo, e não necessariamente fazer força. Então acho que o querer escrever, desenhar, sabe? Então eu acho que atualmente o cinema tem me trazido uma coisa assim quase que da vida mesmo, sabe? Que eu acho que é um desejo que eu tô tendo na vida, assim, de estar mais entregue, de estar, de ser e estar, assim, essa coisa Hamlet, sabe? Eu acho que cinema hoje para mim está sendo muito isso, assim, e acho que traz isso para minha vida, e aí expande, é uma pedrinha que cai e que vai para tudo, sabe? Vai para o teatro, vai para a vida, vai para as relações, é um aprendizado. In the usual distant abstract